Nem todo que parece ser o seu amigo, de fato, é o seu amigo. Isso Paulo ensina o nosso querido Timóteo. Ele diz: cuidado, porque pessoas vão tentar entrar no seu meio, nas suas casas, para confundir, para roubar, usurpar a sua fé. Nem tudo que você ouve, você deveria ouvir, nem todas as pessoas que você anda, você deveria andar. Essa é uma máxima para todo aquele que quer viver uma vida acima da média, aquele que quer acertar, aquele que quer viver uma vida dentro do propósito da absoluto que Deus tem para a sua vida. E aí, tá pronto para renunciar coisas? Tá pronto para renovar círculos e vínculos de amizade? Se você quer viver uma vida acima da média, você vai precisar fazer essa decisão. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio estar com você aqui, crescendo, aprendendo, avançando no nosso projeto que é o Bíblia Humana. Todo dia a gente lê a Bíblia para edificar o seu coração. Se você está chegando novo aqui, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like, já ativa aqui o sininho para você ser grandemente edificado e abençoado no nome de Jesus. Então, bora lá, vamos ver aqui a 2 Timóteo, capítulo de número, hoje 3, a partir do verso de número 1, ele diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, elas serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de pessoas assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia para conquistar confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Desses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram também a Moisés, têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como eles são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Então, cuidado, porque nos últimos dias muita gente vai trazer novidade, vai falar, não, mas eu tenho uma doutrina nova. Cuidado, lembra que tudo que Deus precisava falar está aqui na Bíblia. Não tem essa de visão aberta, revelação aberta. A Bíblia não continua sendo escrita. São 66 livros e ponto final. Verso 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo, qual é o meu propósito de vida, conhece a minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento já suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos eles desejavam ter uma vida de devoção em Cristo, mas agora sofrerão perseguições. Mas os perversos impostores irão ainda de mal a pior, enganarão os outros e eles próprios um dia serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que eu lhe ensinei. Sabe o que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância eles foram ensinados as Escrituras e lhe deram sabedoria para receber a salvação, que hoje vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos faz fazer aquilo que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Deus não precisa de pessoas que tiveram uma visão, que viram um anjo e trouxeram uma outra revelação, porque tudo que nós precisamos, tanto para a salvação quanto para a vida de conduta cristã, agora em santidade, já estão escritas na Escritura, né? Como diria lá na Reforma, né? As 5 solas é sola Escritura, né? Só a Escritura, só a palavra de Deus, nada mais. Bora ler então aqui agora Jeremias capítulo de número 9 e 10. Jeremias começa a chorar agora, não é, pela visão que ele tem de destruição que chegaria até o povo de Israel por causa da infidelidade. Jeremias 9 e 10, né? Então vamos ver aqui, Jeremias capítulo 9, verso 1. Quem dera minha cabeça fosse uma represa, meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pusesse ir bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo, pois todos eles são adúlteros e são um bando de traidores. Meu povo curva a língua com arco e dispara mentiras, não querem defender a verdade e vão de mal a pior. Não me reconhecem, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois seu irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Deixa eu beber uma água aqui. Todos trapaceiam e mentem. Ninguém diz a verdade, com a língua experiente contam mentiras. Casam-se de tanto pecar
cansam-se de tanto pecar, amontam falsidade sobre sua falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Veja, eu os purificarei e os provarei, como se faz com metal. O que mais posso fazer com esse povo? Pois a sua língua dispara mentira o tempo todo como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. O povo é falso. Vou até marcar isso daqui, porque nesses dias esse versículo aqui está muito real, Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar dessa nação? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens do deserto, pois estão desolados sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves, os animais selvagens agora fogem. Farei de Jerusalém um monte de ruínas e será a morada agora de chacais. Das cidades de Judá serão abandonadas e ninguém mais viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender essas coisas, quem foi instruído pelo Senhor para que possa explicá-las, porque a terra está arruinada, de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela. O Senhor então responde: Isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei, não quiseram obedecer às minhas instruções e, em vez disso, seguiram os desejos teimosos do seu coração e agora adoram imagens de Baal, como seus antepassados lhe ensinaram. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam vocês, eu alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo até lugares que eles nem sabem que existem. Mesmo lá, eu os perseguirei com espada até que os tenha destruído por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem tudo isso e chamem as mulheres para chorar. Mandem para que tragam mandem trazer aquelas que choram em funerais. Isso aqui é legal, gente. Tinha um tipo de pessoa que ela era contratada só para chorar nos funerais, não é? Aí a pessoa não tinha família, não tinha nada, eram uns pranteadores. E as pessoas de forma profissional ganhavam dinheiro para chorar, Então falou: chamem aquelas que choram nos funerais, venham depressa, comecem a se lamentar, que seus olhos se encham de lágrimas, ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos todos arruinados, que grande humilhação. Temos de deixar a nossa terra, pois as nossas casas foram agora destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para aquilo que ele tem a dizer. Ensinem as suas filhas a chorar, ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu para as nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos como os montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico das suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente nisso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, agora falo. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados ou incircuncisos, egípcios, edomitas, anomitas, moabitas, povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois como todas essas nações, o povo de Israel também está com o coração incircunciso. Então, Deus falou, se praticar a palavra lá em Deuteronômio, vai ser abençoado, mas se não praticar, vai desfrutar de maldição. E aí o povo, infelizmente, está pagando para ver aqui, não obedeceu, agora vai ver destruição, Jeremias 10:1 diz assim: Israel, ouça a palavra do Senhor para vocês, pois assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações que tentam ler o futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham de terror as nações. Os costumes dessas nações são inúteis, cortam uma árvore dela, o artesão esculpe um grande ídolo, enfeitam de ouro, prata, fixam um martelo e pregos para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem nem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem fazer nem mal nem bem. O Senhor diz: não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande, o teu nome é poderoso. Quem não temeria ao Rei das Nações? Esse título pertence somente ao Senhor entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo. Não há ninguém semelhante a ti. Os ídolos que eles adoram são tolos e insensatos. Adoram objetos feitos de madeira, trazem placas de prata batida e de tarses e ouro de ufaz e entregam aos artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-se com mantos azuis e roxos feitos de hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme com sua ira, as nações não podem suportar a sua fúria. Digo isso àqueles que o adoram e adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão de debaixo dos céus. O Senhor fez a terra e o seu poder e estabeleceu com sua sabedoria e com seu entendimento. Estendeu os céus e quando
quando fala no meio do trovão, as chuvas agora rugem nos céus, eleva as nuvens acima da terra e envia relâmpagos como a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são como uma fraude. Não tem fôlego e nem poder. Ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, todos serão destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. Reúnam, pois, os seus pertences, preparem para partir, o cerco está para começar, pois assim diz o Senhor: lançarei repentinamente contra vocês aqueles que vivem nessa terra, derramarei sobre vocês grandes aflições e finalmente sentirão a minha ira. Minha ferida é grave, minha dor é grande, minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram agora minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo já perderam a razão e não buscam mais o Senhor. Aqui Jeremias falando, por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam agora o ruído assustador dos grandes exércitos e a morte que avança do norte. As cidades de Judá já serão destruídas e se tornarão morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, a nossa vida não nos pertence, não somos capazes de planejar o próprio caminho, por isso, Senhor, nos corrige, mas não seja tão severo, não use da tua ira, pois se o fizeste, eu mesmo morreria. Derrama da tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não te invocam, pois devoraram o teu povo de Israel, sim, devoraram e consumiram, transformando em uma terra de um lugar desolado. Então, mais uma vez, olha que coisa legal, Deus está com ódio, com raiva daquele negócio, a ira, chegando, porque o povo foi infiel, o povo não valorizou aquilo que Deus fez, e Deus fala: por isso eu vou tirar a minha mão, eu vou tirar aqui a bênção de vocês, e no mundo só existe destruição, gente, e eles seriam de fato destruídos. É isso que o diabo está aí para fazer, é isso que o homem está aí para fazer. Mas agora, mais uma vez, Jeremias começa a intervir em função disso. Ele diz: Pai, por favor, faça isso com aqueles que não conhecem o Senhor, mas nos poupe. E aí, será que Deus vai poupar? Será que o povo de Israel vai mais uma vez sair ileso de tantos pecados cometidos? Cena dos próximos capítulos, porque agora a gente vai para Salmos para finalizar a leitura de hoje. Hoje nós vamos ver Salmo 123, um salmo bem pequenininho também, e ele diz assim, Salmo 123, 1. Levanto os meus olhos para os montes, para o Deus que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos dos seus senhores e a serva que olha para a mão da sua senhora. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia, porque estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Então eles estavam aqui sendo perseguidos pelas outras nações, caluniados, as pessoas estavam falando mal, e eles falam: Pai, por favor, faz algo que a gente já não aguenta mais. Sabe, gente, é assim que a gente tem que agir. Quando o problema vem, clame ao Senhor, busque a Ele como fonte de tudo aquilo que você precisa e tudo vai bem. E aí, o que mais chamou a sua atenção? Foi aqui, 2 Timóteo, foi Jeremias ou foi Salmos? Escreve aqui embaixo para mim. Vamos orar? Pai, te agradeço pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a Tua Palavra, se expor a essas verdades, conhecer um pouco mais do Senhor e assim, Pai, confiar, porque sabemos que o Senhor é fiel à Sua Palavra. Nós podemos descansar e praticar, sabendo que tudo aquilo que semeamos é aquilo que também iremos colher. De um lado, medo pode chegar ao coração das pessoas que praticam o mal. No nosso coração chega o descanso, a paz, a certeza de que porque estamos fazendo o certo, iremos colher, Pai, do melhor do Senhor e das suas bênçãos. Te agradeço por dias melhores, te agradeço pelo Senhor cuidando mesmo da casa de cada um dos meus irmãos, homens e mulheres acima da média. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, segue lá nas redes sociais, o Leandro Machado. E eu tenho um grupo no meu WhatsApp que você pode entrar, o link está na minha bio do Instagram, é o grupo das pessoas acima da média, não é? A nossa comunidade acima da média, homens e mulheres que leem a Bíblia, que oram, que cuidam para viver uma vida de modo elevado, para dar o bom testemunho e salvar pessoas. Se você ainda não faz parte, corre lá, é de graça, é só para abençoar a sua vida. Fica com Deus, um grande abraço, eu te espero amanhã na nossa próxima leitura. Bye, bye!